Fogo Negro em Faerun, livro 1, A Pedra e a Espada. Do nosso querido Eduardo Vanchek, também conhecido como o Poderoso Gatão, também conhecido como Papito. Certa vez perguntaram por que a história era tão linda e já tínhamos quase 3 anos de campanha. A resposta foi fluida e descrevia não só o jogo, mas as piadas e conversas que nos faziam rir no meio das sessões e durante a semana, enquanto cada um estava na sua casa, conversando pelo celular. A história é linda porque é de vocês, ué. Menor que 3. Porque no meio de tanta desgraça, sangue e suor, quando a noite cai e só o calor da fogueira os aquece, as histórias não são de tristeza, onde elas contam das gaivotas uivantes, das pombas assassinas queredoras de pão, das deusas lacradoras e dos deuses recalcados. Falam de draconatos com rabos e meio-orques da Tasmânia que odeiam água. Falam de monges que fazem comercial de seda ceramidas, vestidos de traficantes colombianos gostosos e golfinhos adestrados, que nas piores situações conseguem dar um show melhor que os que tinham no Sea World. Menor que 3. Dedico este livro a todos que acreditaram em mim, a todos aqueles que me inspiraram e deram forças para continuarem escrevendo. Este livro é especialmente para todos os jogadores dessa história que construímos juntos durante os anos. Um agradecimento especial ao grande irmão André Estevam, que é meu primeiro fã e companheiro de caminhada no mundo da escrita. Capítulo 1. Um chamado estranho. Era fim de tarde quando o sol da primavera descia no horizonte, estendendo seus últimos raios pela tumultuada cidade de Baldur's Gate. A claridade ainda tocava o telhado de algumas casas, mas nos estreitos becos cercados por aglomerados de construções improvisadas e casas mal feitas, o brilho dançante alaranjado das tochas já fazia parte do cenário. Um barulho peculiar vinha da taverna, localizada na estreita ladeira torta, próxima à fonte da praça, onde algumas pessoas ainda caminhavam seguindo para suas casas. A essa hora, pessoas entravam pela pequena porta e demoravam a sair. O lugar era pequeno e abafado, com uma variedade de raças impressionante para a quantidade de gente que comportava, e os atendentes realmente mostravam facilidade em andar por entre o aglomerado de corpos barulhentos que ali estavam. Dentre todos, um homem alto de armadura se destacava da multidão, com pele morena, careca polida e uma barba espessa e bem feita. Sentava-se no fundo do local, o mais afastado que podia de todos, comendo uma grande coxa de frango ao mel e especiarias, enquanto mantinha seu olhar atento a todos que estavam ali. Buscava alguém e já não era a primeira vez que se acocorava na cadeira do fundo e ficava esperando que ela entrasse pela porta, misteriosa como era quando a conheceu quando criança. Outras 2 figuras se destacavam em meio à população da taverna. Tênio III era uma fortaleza humana, nitidamente estrangeiro pelo seu tom de pele marrom acinzentado e com roupas de couro e pele costuradas a uma cabeça maior do que a maior parte das pessoas ao seu redor. Conversava com um draconato cor de cobre tão alto quanto ele. Não era difícil vê-los logo da porta de entrada, principalmente enquanto andavam e riam, atravessando o tumulto até, sem noção alguma e sem sinal de que pediriam licença em algum momento, se sentaram junto ao homem na armadura. Futuri, como se apresentava aos outros, levantou uma sobrancelha apenas indignado com aquilo, enquanto uma de suas mãos alcançava seu escudo encostado atrás da cadeira. Sua respiração havia parado e sua concentração já não estava mais na porta e nas outras pessoas, na hora em que seus pensamentos conseguiram se alinhar o suficiente para perguntar o que raios aqueles 2 estavam fazendo em sua mesa. Uma pequena criatura encapuzada se esgueirara por debaixo de pernas, mesas e cadeiras, sentando ao seu outro lado,
na mesma mesa. Futuri a olhou com a reprovação, mas a criatura pareceu não se importar. Era uma pessoa cuja altura não passava de sua cintura e que, ao receber tal olhar, levou um dedo estendido à boca, pedindo silêncio. O local estava cheio, mas tudo que o homem na armadura pensava era: por que raios não me deixam em paz? Voltou sua atenção ao que Tênio III inesperadamente perguntou. Sacerdote? Faz tempo? Seu corpo curvado para trás enquanto bisbilhotava os pertences atrás da cadeira. Há algum tempo que eu sigo e levo a luz. Me chamo Futuri. O que exatamente vocês estão fazendo aqui? Respondeu enquanto puxava seu escudo e massa para mais perto de si. A voz rouca e firme do Draconato respondeu. Estamos viajando, buscando trabalho, são tempos difíceis estes. Tênio III assentiu com a cabeça. O que há de difícil? Vocês estão em Baldur's Gate, a cidade das oportunidades, por assim dizer. A praga mágica mandou povos refugiados aos montes para cá e a cidade carece de tudo muito. Com certeza vocês encontrarão algum dinheiro para ser feito por aqui facilmente. Disse de forma apressada, como se aquilo fosse pôr um fim à conversa. Tênio e o Draconato se entreolharam. O primeiro virou sua atenção à comida que havia chegado e sido posta à mesa, mas o segundo, estreitando o olhar e levando seu corpo à ponta da cadeira, disse com a voz mais baixa, porém rouca, que conseguia produzir. Você deve estar dentro dessa taverna por muito tempo, sacerdote. Se não ouviu falar dos novos perigos que rondam as cidades próximas. O ar anda estranho pelas colinas. As pessoas me olham estranho pelo que eu sou e principalmente pelas armas que eu carrego. Futuri não havia reparado em detalhes dos dois estranhos, mas agora via um grande machado nas costas de Teneu e duas espadas na cintura do Draconato, que continuou. Meu nome é Joe e meu amigo aqui é Teneu III, bárbaro das planícies congeladas do norte. Nós sabemos que não temos como enfrentar o mal que espreita os arredores, mas temos interesses no ouro que isso pode trazer. Olha, eu realmente devo estar desinformado? Que mal é esse que vocês dizem que espreita por aí? Na verdade, talvez eu nem precise saber. Estou aqui por outro motivo, e se vocês e a pequena aqui do lado... Futuri percebera que a pequena criatura não estava mais ao seu lado e agora se esgueirava por entre as pessoas para perto do balcão. Na porta da taverna, 2 guardas estavam parados olhando para dentro como se procurassem algo ou alguém. Ele não sabia o que fazer e seus sentidos gritavam avisando da encrenca iminente. Eles vestiam armaduras com brasão e cores incomuns na cidade. Infelizmente, havia muita gente na frente para que o clérigo pudesse discernir os símbolos ostentados. Oi, Vini, tudo bem? Uma das mulheres que trabalhavam na taverna servindo encostou na mesa deles nesse momento, deixando um rolo de pergaminho selado na mesa, falando baixinho que um velho senhor pedira que entregasse essa mensagem a eles. Ela não esperou resposta e saiu para as outras mesas, continuando a servir. Todos na mesa olharam para o pergaminho desconfiados, procuraram com olhares atentos o velho mensageiro, mas não viram sinal de alguém assim por ali. Os guardas ainda estavam com os olhares atentos, mas Tênio e Joe não haviam percebido isso. Tênio então esticou a mão para abrir o pergaminho, dizendo: Bom, vamos abrir e ver que mensagem é essa. Futuri apertou sua mão no escudo e a outra no cabo da massa, como se algo ruim fosse acontecer. Joe apenas olhava para o pergaminho curioso. Ao retirar o selo de cera e desamarrar a fita negra que o prendia, o peso do couro se desenrolou sozinho pela mesa, mostrando uma mensagem que dizia: Não posso encontrá-los onde estão, mas tenho algo para vocês que é questão de vida ou morte. Me encontrem na entrada da cidade enquanto a luz estiver em seu ponto mais alto.
As letras, em pouco tempo, foram tomando a forma de desenhos parecidos com runas, escrito em um tom avermelhado que pulsava em cada traço. Os sentidos de Futuro explodiram, e ele sacou a massa no momento em que uma fumaça cinza com tons rubros explodia na mesa. As pessoas saíram correndo, se atropelando. Algumas pularam pelas janelas. Os guardas sacaram as espadas e quando Futuri, Teneu e Joe abriram os olhos, pilhas de ossos organizados partiam para cima deles com cimitarras afiadas. Futuri rapidamente puxou o seu escudo para perto de si, enquanto erguia sua massa, pedia que Lathander pudesse fazer com que sua luz expurgasse essas criaturas, e com um brilho do símbolo encravado em sua arma, um dos esqueletos foi lançado para longe, atingindo a parede e fazendo com que seus ossos se espalhassem pelo lugar. Os guardas chegaram mais perto, mas um deles logo recuou quando o outro for atingido no peito pela espada, e seu sangue começou a sair em abundância por cima das vestes azuis e brancas da guarda. 2 esqueletos ainda batiam suas espadas com as de Joe, e habilidosamente se colocou entre a mesa e as pessoas, protegendo-as enquanto elas fugiam em desespero. Teneu então ofereceu um golpe com força generosa na coluna de uma das criaturas, partindo-a com seu machado. Restava um apenas, e aquilo continuava batendo e procurando uma brecha para acertá-los, sem se preocupar com os outros que foram destruídos, percebendo que a cada golpe dava um passo para trás. Joe abaixou suas espadas por um instante curto, deixando o esqueleto acertá-lo, raspando suas escamas e o couro de sua armadura, e aproveitou para parti-lo com 2 golpes bem localizados de suas espadas. O pergaminho na mesa agora era apenas uma pilha de cinzas. Havia ossos espalhados por todos os lados, e a pequena criatura encapuzada saía de trás do balcão onde se escondera, correndo para a porta da despensa da taverna, acenando para que eles a seguissem. Era possível ouvir os gritos das pessoas ainda do lado de fora e as vozes alteradas de mais guardas que chegavam descendo a ladeira. Perceberam que aquilo com certeza traria problemas e resolveram segui-la. Era uma porta estreita que dava para um tipo de depósito cheio de caixas e barris empilhados, indicando algumas caixas a serem puxadas da parede. Logo, viram algumas madeiras que estavam soltas e saíram por trás do lugar, para um beco escuro e vazio. Joe teve dificuldades em passar pelas madeiras, acabou tendo que dar de ombros e aumentar um pouco o buraco para que saísse, e por causa do barulho resolveram não parar ali. Seguiram por entre os becos para longe da confusão, até que estavam em um lugar mais tranquilo. Começaram a se olhar e pensar sobre o que acabara de acontecer. Várias perguntas passavam pela cabeça de todos. Por que tinham sido atacados? Quem quer nos encontrar e para quê? E principalmente, e nós? Futuri foi o primeiro a falar. Quem é você? Se dirigindo à pequena criatura que tinha arranjado a rota de fuga para eles. Sou Angel, disse resumidamente. Teneu e Joe ainda estavam experimentando a sensação do suor frio que escorria pelo corpo, a tensão nos músculos e a adrenalina da batalha. Não havia sido um embate difícil, a lâmina da cimitarra mal cortara as escamas do draconato, mas ainda assim, fazia tempo que eles não utilizavam suas armas, e isso os empolgava no fundo de seus corações. Era esse tipo de trabalho que eles procuravam, era esse tipo de vida que eles buscavam, e os dois falaram em uníssono. Vamos para a entrada da cidade! Futuri olhou para o céu, ponderou e sugeriu que eles descansassem um pouco, pois levaria algumas horas para a luz estar em seu ponto mais alto, e ele não queria ir atrás desse tipo de confusão. Mas aquilo veio até ele, e o intrigava e seu âmago o fazia questionar se aquilo, de alguma forma, não pudesse levá-lo ao que procurava. Anos se passaram naquela mesma taverna, na mesma cadeira, esperando, e finalmente algo aconteceu, um tipo de chamado, e mesmo não sendo o que ele esperava que fosse, era a única coisa que tinha.
Angel os olhava, estava um pouco afastada deles e se sentia deslocada por não ter ajudado na batalha, mas não queria mais ficar ali na cidade. Tinha um desejo dentro de si de sair, ir embora, e via nele seu caminho para realizar seu sonho. Então disse: eu vou junto com vocês. Se algo acontecer de ruim, eu posso encontrar outro caminho para fugirmos. Conheço a cidade como a palma da minha mão. Ela mentira. Já estava por ali, sobrevivendo sozinha por algum tempo, mas não era possível conhecer Baldur's por completo, e muito menos viver pelas ruas ali por muito tempo em um local tão hostil e cruel. Um leve vento passava pelos becos, carregando o frio da noite, e fazia com que o manto de Angel para o lado escorregasse, voasse, algo assim. Longe da taverna, o único cheiro que sentiam agora era do óleo queimado nas tochas que iluminavam as ruas principais e um suave cheiro de maresia que vinha do porto, a alguns quilômetros no final da cidade. A escuridão da noite era mais densa a cada minuto, e isso deixava o futuro inquieto, rezando baixinho para Lathander, a Senhora da Luz. Teneu estava acostumada às noites frias e não se incomodava muito. Joe, aparentemente, ainda estava empolgado pela possibilidade de mais batalhas. E Angel olhava para os três com um brilho nos olhos. Um brilho que refletia seus sonhos das planícies vastas, florestas densas e montanhas altas avermelhadas e nevadas de vários pontos do mundo, do qual ouvira falar e queria conhecer um dia. Sacerdote, você é da cidade? Teneu perguntou. Morei nos campos de Neverwinter por muito tempo, Teneu. A dureza e os problemas da vida me fizeram seguir o caminho da luz como devoto de Lathander, a dama do alvorecer. E vocês? Minha tribo foi dizimada no norte e eu, ainda criança, não pude fazer nada. Quero poder voltar às minhas terras e recomeçar a vida. Mas que líder de tribo seria eu sem glórias, apenas com um passado onde fui incapaz de defender minha própria família? Teneu disse com a voz e cabeças baixas. Joe puxou levemente as espadas das bainhas, olhando para cada uma, passou o seu olhar a Teneu, enquanto observava as tatuagens tribais em seus braços e se estendiam por baixo da peça de couro e pele que usava. Lembrava do quanto aquilo significava para ele e de como suas vidas eram idênticas de formas distintas. Então, por fim, falou. Eu fazia parte de um pequeno grupo militar a leste, treinava com eles e defendia pequenas cidades das criaturas que roubavam e atacavam as pessoas. Mas os boatos de dragões voando novamente por aí começaram a se espalhar. Esses boatos ficaram cada vez mais fortes e as pessoas começaram a me olhar cada vez com mais dureza e reprovação, até que um dia não permitiram mais que eu ficasse do lado deles, como se eu fosse acordar de repente de um transe e atacá-los como um animal. O caminho de Teneu cruzou o meu e já que eu não posso defender a honra daqueles que eu jurei proteger, vi nele uma causa pela qual levantar minhas armas. Todos aguardaram Angel falar sobre ela. O silêncio demorou um tempo até que a pequena Halfling olhou para o céu e apenas disse: Vejam, acho que devemos ir andando. E saiu caminhando enquanto jogava o capuz por cima da cabeça. Angel era uma Halfling muito bonita, de pele morena, com cabelos negros e olhos castanhos escuros. Ela não tinha marcas e nem expressões de quem havia passado por alguma dificuldade na vida ou por alguma batalha, e os três a seguiram imaginando por que esse pequeno ser queria segui-lo. Após o tempo que passaram conversando, a cidade estava mais sossegada e não havia ninguém nas ruas. Apenas a lua e as tochas iluminavam o caminho, e através do frio caminharam até a entrada da cidade. Passaram próximos à taverna onde estavam, que agora tinha a porta fechada, e 2 guardas na frente conversando baixo. Seguiram por uma rua larga de paralelepípedos cercadas de casas pequenas e tortas de madeira que mantinham suas portas e janelas fechadas
e nenhuma luz proveniente de dentro. Chegaram a uma enorme praça circular. Várias ruas vertiam da praça para dentro da cidade e no centro de uma grande fonte funcionava magicamente, jorrando água através das mãos da escultura de Timora, a deusa da sorte que dá as boas-vindas aos viajantes e refugiados de Faerun, ou como alguns costumam dizer, avisa os recém-chegados do que precisarão ali na cidade. Sorte. Cada um deles foi chegando e observando o local, procurando pelo tal velho que enviou a mensagem a eles. Enquanto isso, uma certa paz tomou conta de todos. Angel sentou na mureta da fonte e ficou conversando com Futuri, enquanto Joe e Teneu ficaram perambulando e observando as ruas em busca de algum movimento. Dos becos escuros entre as casas, uma pessoa veio caminhando escondida lentamente até eles. Se utilizou da escuridão e das sombras para ser visto somente quando já estava muito perto de Joe. Uma das espadas deslizou para fora da bainha, fazendo um característico som de metal raspando no couro, mas o jovem que brotara das sombras logo disse baixo: "Acalme-se. Eu não estou aqui para atacá-los, nem vou tentar nada." A atenção do clérigo e da Halfling logo se voltaram para aquele rapaz. "Eu vi o que aconteceu na taverna. Viajei até aqui em busca de respostas, porque o meu monastério foi atacado por um culto maligno, e eu acredito que o que aconteceu a vocês seja obra das mesmas pessoas. Não posso deixar isso acontecer a mais ninguém. Ah, desculpem, chamo Ronan." O rapaz era bem jovem e vestia roupas coloridas e leves. Possuía um longo cabelo amarrado em uma única trança e mantinha seu corpo sempre em movimento de um lado para o outro, olhando para todos os lados como se algo fosse pular em cima dele a qualquer momento. Joe então guardou a espada, julgando que o monge não era uma ameaça para eles, e dizendo: "Acalme-se, jovem. Nós não sabemos quem quer nos encontrar aqui e por quê. Não sabemos se você deveria estar aqui ou não também. Então sente-se, respire um pouco e espere com a gente." Ronan se acalmou apenas ligeiramente, mas não sentou, preferindo encostar em uma das casas próximas e ficar observando os dois grandalhões. Na fonte, Futuri e Angel apenas observavam o rapaz conversar, mas não se levantaram achando que o bárbaro e o guerreiro eram suficientes para lidar com a situação. Em poucas palavras, se sentindo com um pouco de obrigação a falar de si, a Halfling explica ao clérigo que sempre viveu trancada dentro de casa, cheia de responsabilidades com a sua família, e que não aguentava mais aquilo tudo. Queria sair para ver o mundo. Essa aventura tocou profundamente em Futuri, que havia perdido os pais quando criança e fora criado pelos servos do templo. Explicou a Angel que ela deveria ficar com a sua família e aproveitar o máximo que pudesse. No entanto, ela retrucou que amava a família dela e que eles eram a coisa mais importante para ela, mas que estava decidida a ir, pois ninguém nunca permitiria que ela conhecesse nada além do que estava dentro dos muros da cidade. Futuri não sabia muito sobre os Halflings, pois as coisas se tornaram muito complexas após alguns anos com terras e cidades devastadas e aterrorizadas pela praga mágica, desde que Mistra, a deusa da magia, havia morrido. E a trama mágica havia sido praticamente estilhaçada. Tudo tornara-se um grande caos. Milhares de pessoas da Costa da Espada fugiram para Neverwinter e outras cidades menores que conseguiram se manter minimamente estáveis e que não foram completamente destruídas. Com esse êxodo rural, várias raças começaram a se misturar nas metrópoles e meio orques, meio elfos, gnomos e halflings começaram a se tornar praticamente cidadãos e podiam ser vistos nas ruas todos os dias. Devido à grande habilidade dos pequenos e com as bênçãos de Chauntea, havia inclusive construído
em um anexo em Neverwinter, de onde cuidavam das plantações e distribuição de alimentos. O local foi totalmente murado e logo havia várias casinhas pequenas, plantações e uma enorme mansão de onde tudo era comandado e organizado. Gaspar e Lilian foram recomendados como regentes e chamados até de rei e rainha por muitos da cidade, mesmo sabendo que a regência deles se estendia somente à área anexa. No entanto, não era comum grandes comunidades ou cidades desses pequenos seres, e a maioria vivia misturado por aí. Algum tempo depois de estarem esperando na praça, em meio às reclamações de Teneu pela demora, uma figura encapuzada aparece do lado de fora da cidade, após o arco de entrada, e eles logo se levantam e vão até a tal figura com as suas mãos às armas. Ronan ia atrás de todos e era o único que não portava armas. A Halfling trazia consigo um belo par de adagas por baixo do manto, ladino, mas ainda não tinha mostrado a ninguém. Os guardas que faziam a ronda, já haviam passado por ali uma vez enquanto eles esperavam, acostumados nos últimos tempos a ver aventureiros armados nas imediações, simplesmente passaram, deixando-os ali. E agora havia somente os 5 e a estranha figura. Se aproximaram. A luz alaranjada bruxuleante das tochas não era o suficiente para mostrar o rosto da figura do lado de fora da cidade. Mas Joe tomou a frente e foi logo dizendo de forma seca e firme: "Seja quem você for, se mostre e diga por que quer falar com a gente." A figura retirou o capuz devagar e virou-se para eles lentamente, e a pouca claridade mostrou um velho com uma aparência detestável. As rugas cobriam todo o seu rosto, não havia cabelos, a barba branca era fina e rala, porém cheia e comprida. Em sua face esquerda, uma marca que ia da testa, passando pelo olho até a boca. Ela consistia em um traço vertical, terminando em uma meia-lua na pálpebra superior e o mesmo desenho invertido, iniciando-se na pálpebra inferior. O jovem monge partiu para cima dele ao ter o vislumbre de seu rosto, mas foi segurado rapidamente por Teneu e Futuri antes que chegasse até Joe, e disse alto, com ódio na voz: "Você e seu culto maldito destruíram o monastério e acabaram com minha família? Velho desgraçado, você morre hoje!" "Eu não estava com eles e não estou agora. Deixei o culto há muito tempo e por isso estou aqui e não posso ficar muito", disse o velho, com certa calma, olhando para Joe, e continuou: "Desculpem-me pela mensagem na taverna, mas eu não possuía nada diferente em mãos para não manter o bilhete inteiro após sua leitura. Imaginei que vocês não se machucariam e espero que todos estejam bem." Futuri, enquanto segurava o monge por um dos braços e observava a marca em seu rosto, perguntou: "O que você quer de nós, seguidor de Bane?" "Ex-seguidor, meu caro, e por isso estou aqui, correndo risco de morte para avisá-los de uma situação terrível que eu não posso evitar por causa da minha idade. Mas vejo que vocês têm a fibra e a capacidade para ajudar." "E por que ajudaremos?" disse Teneu com sua voz mais grave. "Não há tempo para muitas explicações, mas posso lhes dizer que os boatos sobre os dragões voarem novamente no céu de Faerun são verdadeiros, e que cada um deles irá atacar uma cidade próxima daqui em breve." "Velho louco, está querendo que enfrente..." Teneu respondia quando o velho interrompeu: "Não acho que vocês possam enfrentar tal besta. Vocês devem entrar e sair da cidade antes da chegada dele. Uma espada élfica importante será roubada na cidade por draconatos, e quero que vocês a resgatem e levem para Shun." Joe ia falar, mas a menção de draconatos o fez parar por um instante.
Entendeu? Percebendo o amigo, se preocupou afrouxando levemente a mão que segurava firme o rapaz nervoso, o que foi suficiente para que ele se jogasse para cima do velho, segurando seu colarinho com uma das mãos. A mente do rapaz girava e era como se muitos gritos do passado ecoassem dentro de si. Ele tentou sustentar a concentração e o equilíbrio, mas foi tudo em vão. Quando olhou nos olhos do estranho, enfrentou duas grandes pupilas esbranquiçadas e leitosas, como as de alguém que havia desafiado a morte. Sentiu uma mão aberta espalmar em seu peito, e apenas alguns segundos pareceram longos minutos com sua pele queimando por baixo dos panos que usava. Todos olhavam atônitos a forma como o velho se defendera, e quando o jovem foi solto e caiu ajoelhado no chão, com a mão no peito, o velho disse: Acalme-se, Ronan. Você está lutando contra algo a qual não pode. Vou dizer mais uma vez apenas, vão logo se quiserem ajudar. Vão se quiserem encontrar as respostas que procuram. Baldur's Gate não lhes dará paz de espírito nenhuma. E viajem rápido, pois não há tempo a perder. Encontrem Talazir, Punho de Ferro, na ilha de Shunt. Entreguem a espada para ele, somente para ele. Preciso ir agora, que Timora nos ajude. O velho virou-se e saiu andando apressado, deixando-os com suas perguntas para trás. Preocupados com o monge, eles se abaixaram para ajudá-lo enquanto o velho sumia na escuridão da noite. No peito queimado, por baixo das vestes, um símbolo havia se formado, uma enorme mão aberta e esverdeada. O símbolo de Bane, Futuri disse, com certeza. O quê? O desespero tomou conta da voz de Ronan. Achei que fosse aquela marca no rosto dele. Não, aquilo é apenas uma forma de indicar aqueles que já não podem ser perdidos de vista pelo culto, mas não são todos que sabem o significado. A maioria das pessoas acredita que essa marca seja apenas uma tatuagem, marca de guerra ou tribal. O que eu faço agora para tirar isso de mim, maldito velho desgraçado? Ronan esfregava sua mão no peito como se fosse tirá-la dali, enquanto ainda sentia um pouco do calor da queimadura. Futuri se levantou, ergueu novamente seu escudo e apoiou sua mão na massa que pendia em sua cintura. Seu escudo era de metal simples, mas ostentava um grande sol na frente, indicando seus votos a Lathander, e após alguns momentos de olhos fechados, concluiu. Devemos ir logo. Como ele disse, essa cidade não trará as respostas que queremos. Não quero dar de cara com dragão nenhum, e por isso, vamos logo resgatar essa tal espada. Joe, dando alguns passos à frente, com suas escamas cor de bronze, reluzindo com o brilho das tochas, complementou. Shunt é uma ilha muito longe daqui. Se devemos viajar tanto e ir rápido, temos que conseguir cavalos. Além disso, de noite nunca é um bom momento para colocarmos o pé na estrada. Eu sei onde conseguiremos cavalos, disse Angel, como se estivesse querendo ir embora nesse exato momento. Podemos tentar um bom desconto por vários deles e irmos logo. Ei, calma aí, baixinha. Precisamos de algum ouro também. Cavalos não são baratos. Futuri comentou com um pequeno sorriso no rosto. Angel, então, fazendo um sinal com a mão, saiu andando, esperando que todos a seguissem, o que após entenderem que ela nem iria olhar para trás para confirmar sua hipótese, aconteceu. Andaram em silêncio por algumas ruas solitárias até que chegaram a um grande estábulo. A Halfling olhava atenta como se procurasse algo e fez uma careta frustrada quando, mesmo àquela hora da noite, o dono do lugar se levantou de uma cadeira e saiu no meio dos cavalos perguntando: Procurando bons cavalos, aventureiros? Sim, estamos com um pouco de pressa e por isso viemos agora. Acordado ainda, senhor? Futuri se adiantou na conversa com o dono do lugar. Os negócios têm sido melhores nos horários mais improváveis, filho da luz. Entendo.
Precisamos de 5 cavalos, um deles precisa ser bem robusto para o nosso amigo ali. E apontou para o Draconato. O dono do estábulo era um senhor de uns 45 anos, o corpo bem magro, com roupas surradas no corpo e aspecto de cansaço. Suas olheiras diziam que estava acordado por uns 2 dias, mas mantinha a fala boa, apesar de bocejar diversas vezes enquanto falavam. Meus melhores cavalos já se foram, não restou muito. Possuo alguns garanhões fortes e outros que dão para o gasto. Vocês podem levar os 5 agora por 500 peças de ouro e considerem isso uma grande oferta. Os queixos caíram, todos se entreolharam. Teneu havia guardado um fundo para mantimentos, pois ainda continuaria viajando com Joe. Futuri não tinha muito dinheiro consigo e Ronan olhava para o chão ou para o céu agora como se houvesse perdido algo. Angel enfiou a mão dentro do manto e retirou sua algibeira pesada. Retirou algumas moedas e entregou ao homem. Percebeu os olhares de espanto para ela e antes que pudessem falar alguma coisa, ela se adiantou. Não importa de onde veio, vocês querem ir logo ou não? Até agora, a pequena não havia falado tão bruscamente e firme com ninguém. Por isso, resolveram não questionar e escolher logo os cavalos que iriam utilizar. Assim que selaram os cavalos, pediram que o senhor os alimentasse e preparassem para a viagem da manhã. Assim, partiram para uma estalagem próxima e, sem conversarem uns com os outros, pagaram alguns quartos e caíram no sono.